Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo está registrado em Marcos, capítulo 13, versículo 37, que diz: E as coisas que vos digo-os a todos, vigiai. A verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, que é a continuação do sermão profético. E nesse texto, Mateus fala da parábola das 10 virgens. O objetivo da nossa lição de hoje é a necessidade da vigilância. A vigilância remonta, assim, a uma atenção objetiva para consigo mesmo, para com a própria pessoa diante de Deus. É uma consciência de passar em revista o nosso coração diante do Pai. E esse exercício requer pureza interior, honestidade para consigo mesmo. E só consegue fazer isso quem compreendeu profundamente as implicações do Evangelho na vida presente e na vida no porvir, no futuro. Assim, à luz da pessoa bendita de Jesus Cristo, nós somos estimulados a vigiar em todo o tempo. E o nosso Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a fé até que Jesus venha buscar a sua noiva, a igreja. Sejamos, pois, vigilantes. O ponto central dessa lição é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Então, nessa lição, estudaremos sobre a parábola das 10 virgens. É uma das mais conhecidas parábolas contadas por Jesus. Nós faremos algumas considerações importantes para melhor compreensão da mensagem contida nesta parábola e vamos destacar também os principais elementos dessa narrativa e os seus significados. E finalizaremos vendo sobre a necessidade da vigilância para a conservação da pureza da igreja. A parábola das 10 virgens. Esta é mais uma das narrativas exclusivas do evangelho escrito por Mateus. Nos outros evangelhos sinóticos nós encontramos a descrição desta parábola. Ela é denominada uma das parábolas do reino. Nós vamos ver algumas informações adicionais sobre essa tão conhecida parábola de Jesus, a parábola das 10 virgens. Quais são as informações adicionais que nós veremos para uma melhor compreensão dessa parábola? Primeiro, a motivação. Segundo, a natureza. E, por último, o propósito dessa parábola. Jesus sempre contou parábolas motivado por circunstâncias assim específicas. E nesta parábola das 10 virgens, como nós podemos ver, não foi diferente. Jesus tinha feito referência nos versículos anteriores à destruição futura do templo de Jerusalém. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 24. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Após esse pronunciamento, Jesus do Monte das Oliveiras, os seus discípulos o procuraram em particular e fazem-lhe uma pergunta, que nós encontramos na parte B do versículo 3 do capítulo 24. O que é que os discípulos perguntam a Jesus? Os discípulos dizem assim: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Diante dessas perguntas dos discípulos,
Segue-se uma série de ensinos com vista a responder essa indagação dos discípulos. E entre esses ensinos de Jesus, temos a parábola das 10 virgens. A natureza desta parábola, embora conhecidíssima também, mas ela possui uma característica escatológica, visto que está inserida na continuação do sermão profético proferido por Jesus no capítulo 24 de Mateus. Ficando ainda mais claro quando nós observamos a forma como ela é iniciada. Jesus diz assim, no versículo 1 do capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante. Qual é o propósito dessa palavra? Mais uma vez, Jesus utiliza uma experiência típica dos costumes tradicionais da época para ensinar uma grande lição aos seus discípulos. A necessidade de estar em vigilância para a volta de Jesus. No versículo 13, Jesus diz, vigiai, pois porque não sabeis o dia em que, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esta parábola implica lições de prevenção para que ninguém seja tomado de surpresa quando o esposo chegar. O caráter dessa parábola tem um sentido profético, pois Jesus deixa bem claro sobre a sua volta e a necessidade de estarmos preparados para aquele momento, o momento da volta de Jesus. Veja o que diz a parte A do versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A preparação é essencial, pois vem o tempo quando já não será mais possível preparar-se. A porta estará fechada. Por isso temos que estarmos preparados enquanto é tempo. Este é o propósito desta parábola. Estarmos, exorta-nos a estarmos preparados para a volta de Jesus. Veremos agora os elementos desta parábola, que é uma figura da vigilância espiritual. Na maioria das vezes, Jesus se utilizou de experiências da vida rural, ele usou da experiência da vida pesqueira, da vida política e religiosa, da sua época, da época que Jesus exerceu seu ministério aqui na terra, como também da vida social. Ele usava essas experiências do cotidiano para servirem de base para as suas parábolas. E nesta parábola ele faz alusão a uma celebração de casamento. Quais são os elementos desta narrativa de Jesus, nessa celebração de casamento? As 10 virgens, o esposo, as lâmpadas e o azeite. Veremos cada um desses 4 elementos. Qual é o significado que tem? As 10 virgens. Jesus faz referência às damas de honra do cortejo nupcial e a noiva, ela esperava na casa de seus pais pelo noivo que ele viria buscá-la para o seu lar. E junto dela, as suas damas de companhia esperavam pela chegada do noivo. Por que havia exatamente 10 moças? Não sabemos. Poderia ser o costume da época, ou 10 pode ser simplesmente ser um número redondo que alude à ideia de inteireza, de estar completo. As 10 virgens possuíam algumas coisas em comum. Eram virgens, tinham lâmpadas, tinham o mesmo propósito. Veja o que diz o versículo 1, capítulo 25, a parte C. Saíram ao encontro do esposo. Este era o propósito delas. Saíram ao encontro do esposo. Todas cochilaram, todas dormiram. Todas ouviram que o noivo se aproximava. Alguns explicam que as virgens representam membros da igreja à espera da volta de Jesus. Outros interpretam que elas representam os judeus convertidos, remanescentes da tribulação. Não importa. O que se deve destacar é que a exortação central dessa parábola é a necessidade pessoal de estar preparado e em vigilância espiritual. O que aplica-se em qualquer dessas situações, essas hipóteses, né? Estarmos preparados para a volta de Jesus. O versículo 37 de Marcos, capítulo 13, diz assim, palavras de Jesus: E as coisas que vos digo,
digo-as a todos, vigiai. Outro elemento, o esposo. O noivo é a figura mais importante dessa parábola, visto que não se é feito em nenhum momento menção da noiva. Quer na indicação da intenção das 10 virgens, quer no chamamento à ação, ou ainda na chegada da comitiva do casamento. Ficando assim, é claro que a presença da noiva está implícita no texto. A quem se refere o noivo? Por certo, a Jesus Cristo, que por vezes é assim identificado nas Escrituras, como nós vemos em outras referências. E a noiva, evidentemente, é a Igreja do Senhor. O outro elemento desta parábola são as lâmpadas. As lâmpadas, no Oriente, por causa do calor, festejava-se o casamento apenas à noite. E como o cortejo realizava-se nesse horário, as noivas precisavam ter lamparinas consigo para iluminar o caminho que deveriam percorrer. Eram lâmpadas diferentes das usadas em casa, pois eram próprias para serem utilizadas ao ar livre, as lâmpadas que as virgens carregavam. Essas lâmpadas eram simples vasilhas fixadas na ponta assim, de um cabo que continha uma pequena quantidade de azeite, com um pavio ou um retalho de pano. E existem registros da época, de que a chama dessa lamparina queimava-se por apenas cerca de 15 minutos. Então, por isso, as moças também precisavam levar vasilhas com azeite. Eram jarras em forma de garrafa, com alças, com óleo para poderem reabastecer as lamparinas. E elas precisavam também limpar, quando iam reabastecer as lamparinas, limpar o pavio dos resíduos carbonizados e adicionar azeite para avivar a chama e iluminar o caminho. Então, para aquelas virgens, as suas lâmpadas acesas significavam orientação, pois mostrava o caminho para a casa do noivo no meio das densas trevas da noite, quando a ocasião em que ocorria o cortejo. Semelhantemente, temos a lâmpada divina, a palavra de Deus, para nos guiar com exatidão no meio das trevas morais e espirituais do mundo. Outro elemento dessa parábola, o azeite. Na lamparina daquele tempo cabia pouco óleo, como nós já dissemos, e por isso a jarra de azeite ficava sempre ao lado e ela praticamente fazia parte da lamparina. Era óbvio que precisava ser levada para uma caminhada ou para algum tempo de espera mais longo, visto que as lamparinas, a chama permanecia por cerca de apenas 15 minutos. Então, quem não fazia, ou seja, não trazia a vasilha de azeite consigo, era considerado desleixado, leviano, desorganizado, tolo, né? E foi exatamente dessa tolice que as 5 moças se tornaram culpadas, como diz o versículo 3 do capítulo 25. Então, o azeite para as virgens foi imprescindível, insubstituível, intransferível, porque elas não puderam pegar emprestado das virgens prudentes, porque se as prudentes que tinham levado azeite consigo emprestasse para aquelas que não tiveram esse cuidado, ia faltar para elas, por isso era intransferível. E o que isso aponta? Aponta para a preparação pessoal de cada um, individual, para participarmos das bodas do Cordeiro. Nós vamos finalizar agora vendo as características da igreja que vive em vigilância. Como as 10 virgens da parábola tinham a obrigação de estarem devidamente preparadas, aguardando o noivo, assim também todos os que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador devem estar preparados para recebê-lo quando do seu regresso. E quais são as características que conservam uma igreja pura e vigilante à espera do Rei? Primeiro, vive em prudência, vive em esperança, vive em anelo pela volta de Jesus e vive em santidade. Vamos analisar cada uma dessas características. Primeiro, uma igreja que vive em prudência.
Diversas mensagens proferidas pelo Senhor Jesus e a seus discípulos foi com o intuito de destacar a importância da prudência. No capítulo anterior, capítulo 24 de Mateus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte das Oliveiras, só no capítulo 24 nós encontramos várias parábolas. Tem a parábola da figueira, a parábola do servo, a dos dois servos, a parábola da virgem, que nós vimos no capítulo 25. Né? No capítulo 24 nós temos ainda a parábola de que a vinda de Jesus será como foi nos dias de Noé. No finalzinho do capítulo 24, versículos 43 em diante, Jesus cita a parábola do ladrão. Então são diversas mensagens proferidas com esse objetivo, destacar a importância da prudência. Por exemplo, a parábola do ladrão. O ladrão não avisa a hora da noite em que vai arrombar a porta da casa e roubar. Do mesmo modo, o Senhor Jesus não vai avisar a hora em que ele virá buscar o seu povo. Então ele pede que vigiemos para não sermos pegos de surpresa. No versículo 27 do capítulo 24, Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso significa que ninguém terá um tempo extra para se preparar. Por isso, devemos vigiar. Uma igreja que vive em perseverança. Paulo, o apóstolo Paulo, ao referir-se à bendita esperança da igreja, ele aponta que nós devemos esperar com perseverança. Esperar o Senhor Jesus com perseverança. Quando ele escreve a Tito, a sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é essa bem-aventurada esperança? Evidentemente que é a volta de Jesus. E o termo usado ali, aguardando, que foi traduzido do original grego, língua que foi escrito no Novo Testamento, no original significa dar boas-vindas, esperar. E é nessa forma verbal que fica apontada uma contínua atitude de expectação que nós, a Igreja do Senhor, devemos estar. Que cada dia nos motiva a vivermos melhor. Porque a cada dia que passa, estamos mais próximos da volta de Jesus. E ao termos essa gloriosa esperança, ou bendita esperança em vista, nós somos fortalecidos para continuarmos sendo pacientes, ou seja, perseverantes, como adverte o apóstolo Paulo escrevendo a Tiago, aliás, o apóstolo Paulo não, o próprio apóstolo Tiago escrevendo no capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Outra característica da igreja que vive em vigilância é uma igreja que vive em anelo pela volta de Jesus. Assim como em nossos dias toda noiva possui assim uma grande expectativa em relação ao dia de seu casamento, da mesma forma a igreja, como noiva preparada, deve demonstrar o seu desejo de encontrar-se com o noivo que é Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós lemos: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Os que amam a vinda de Jesus, aos que amam a vinda de Jesus, o apóstolo Paulo afirma que está garantida a coroa da justiça. Segundo a Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Uma igreja que vive em santidade. Jesus anunciou antecipadamente que os dias que antecedem a sua vinda serão de uma extrema corrupção moral, comparando este período com o período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, e também com a geração de Sodoma e Gomorra. Os apóstolos também fizeram a mesma afirmação.
o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, ele descreve as características desse período que antecede a volta de Jesus. Serão dias trabalhosos. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, no capítulo 3, descreve esse período que antecede a volta de Jesus. E, sabedores disso, nós, os cristãos, devemos estarmos preparados. Vivemos no meio de uma geração pervertida, né? Devemos vigiar em santidade, a fim de não nos contaminarmos com o pecado. A santidade é tipificada na Bíblia como vestes. E, por sua vez, a falta da santidade pode ser retratada como vestes sujas ou a nudez. A exortação bíblica é que devemos estar vestidos com vestes limpas em todo o tempo. E somente aqueles que estiverem vigilantes e em santidade poderão desfrutar das bênçãos advindas da volta do Senhor Jesus. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluindo esta lição, podemos dizer o seguinte, que a vinda de Jesus é uma gloriosa promessa para os que servem a Jesus com sinceridade, com propósito, com perseverança, com firmeza, na expectativa da sua volta. E diante desta bendita promessa, nós devemos estar vigilantes, vivendo em santidade e esperando fervorosamente esse dia em que estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia!